dá para a gente se autogerir aqui. Né? Vamos. Água. Essa aqui. Muito obrigada. Mas você se sente à vontade abrindo? Não, eu acho legal porque você... Não, é porque você abre... Né? Então, aí vamos... Israel, sequência. Aí, tudo lá, pode ser percebido. E o Wagner. Já está ligado. Muito bom dia. Pode ir? Muito bom dia, heróis e heroínas que estão aqui às 9h30 para esse debate importante. Essa mesa acabou que ela foi uma mesa que entrou depois que a programação estava, né? Porque, enfim, ficou faltando. É um pouco assim, né? Periferia e mercado editorial. Assim, mas, enfim, de qualquer modo, é importante ressaltar essa compreensão e o estímulo que a organização da feira deu para que esse debate fosse feito, ainda que tenha sido programado após toda a definição da programação, mas estamos aqui e é um espaço bacana que a gente está nessa feira que a gente gosta muito, é a 2ª edição, e a gente espera que ela se firme, que ela seja cada vez mais plural, diversa, e que uma mesa como essa e outras possa ter, né, estar lá, quem sabe, na praça, né, lá de eventos, é um espaço à altura da sua importância. Mas estamos aqui e vamos valorizar esse momento e a presença de todas vocês aqui, né, conosco. Então, nossa mesa vocês já viram aí, nem vou poupar apresentações para que a gente tenha tempo de cada uma aqui falar. A ideia é discutir periferia e mercado editorial. São editoras segmentadas. A Trudruá não é uma editora, né, mas ela está almejando, ela é uma autora, né, faz coletâneas, ela vai poder se apresentar e falar, mas os demais são editoras. O Israel é da Quitembo, a Esmeralda da Quilomboje e o Wagner da Malê. Né, e a Truduá é da aldeia indígena aqui do Jaraguá? Não? Então, você me diga. De Roraima, olha, tudo bem, eu me pautar é mais legal. E você veio aqui para a feira todos esses dias? Você veio... Não, estamos fazendo aqui do protocolo, mas... Não, é antes da tua fala aqui, já para a gente se situar, pode falar. Você... Oi. Você veio para participar especificamente da feira, está com livros aqui? Não. Não, então fale, diga. Só para a gente situar, é na fase mesmo de situar aqui. Eu vou explicar. É porque eu estava fazendo uma residência artística em Paris, aí eu voltei para o Brasil agora, e aí eu fiz essa pausa para dar uma palestra na USP, e eu recebi esse convite lindo para estar aqui hoje, mas eu já estou indo para Roraima agora de tarde. Agora de tarde, por isso que você estava falando do teu voo. Isso. Muito bem. Truduá, então, nos abrilhanta aqui com a sua presença como autora, ela faz coletâneas, etc., artista, e ela vai poder falar aqui conosco desse ponto de vista a partir de Roraima. Então, não somos mais São Paulo e Rio de Janeiro, essa mesa está bem diversificada aqui. E a gente combinou com a Esmeralda, que está há 45 anos de Cadernos Negros. Eu acho que é importante mesmo abrir caminhos, né? E você abrir caminhos, porque os Cadernos Negros abriu caminhos para todos e todas que estão aqui. Tá bom, Esmeralda? Então, começa você, nós temos 15 minutos de fala sobre essa visão de como é a relação dessa produção periférica negra e indígena e o chamado mercado, como você vê o mercado, como situa a sua experiência de editora nesse mercado livreiro e como você vê o próprio mercado editorial. Obrigado. Bom dia a todas. Tem todos aqui também, né? Tem todos. Todos. É o seguinte, eu quero primeiro agradecer, né, as minhas ancestrais, os meus ancestrais, por estar aqui, né, dar continuidade no trabalho. Quando nós denominamos a literatura negra, chamada literatura afro-brasileira, ou negra, foi no sentido de dar continuidade a um trabalho que os nossos ancestrais, e as minhas ancestrais, elas fizeram, que escreveram. Maria Firmina dos Reis, né, tem Alta de Souza, tem Cruz de Souza, Lima Barreto. Então, só foi dar um nome para uma literatura, uma produção literária que já era feita.
né? E, falando de cadernos, Cadernos Negros, na verdade, nós não somos uma editora propriamente dita, nós somos um coletivo que edita anualmente essa série Cadernos Negros. Nós vamos por 45, né? E, geralmente, é contos e poemas, e, por causa da pandemia, a gente sempre lançou anualmente, mas, por conta da pandemia, que tudo parou, né? Não ia ser diferente, né, os cadernos, porque, geralmente, os nossos eventos aglomeram muita gente. São mais de 300 pessoas. Então, já pensou na pandemia, isso é impossível de acontecer, né? E a gente também tem que preservar os leitores e leitoras, e também não ia ter espaço, né? Então, a gente fez até um 43 lançamento online, foi a primeira experiência da gente, mas foi também acolhedor, né? Eu acredito que essa questão do mercado ela está muito ligada a outras questões, né? O mercado em si não é só o mercado, não é só você vender. Você tem que ter as oportunidades, tem que ter os recursos, você tem que fazer marketing. Na verdade, a gente faz do nosso jeito e como se pode fazer. O que começou os cadernos, né? Eu entrei no Cadernos Negros 5, que foi de poemas, em 82, e, na minha visão, eu ia nos eventos, né, da comunidade negra, e eu via muito um livro que eles passavam, o caderno preto mesmo, que de uma ata, que tem enumeração nesse caderno. Eu falava, gente, mas eu só vou pôr meu nome nisso? Qual o fundamento, finalidade deste livro para assinatura? Eu falei, não, tem que ter, vamos pensar em alguma coisa, né? Daí eu falei, quando eu trouxe a ideia para o grupo, eu falei, a gente não tinha mala direta, a gente não sabia. Então, criamos uma mala direta. Então, a gente, com esse livro, porque eu sou da época da datilografia, imagine, né? Então, tudo era datilografado. Então, nessa capa, nesse livro que é uma ata, a gente pegou, pôs o nome da pessoa, o endereço, o CEP, essa coisa todinha, e depois a gente datilografava, e depois a gente tirava xerox, e fomos criando uma malha direta de 10 mil nomes. Mas foi o jeito que a gente achou de trabalhar. Por quê? Porque, em 82, a gente recebia muita porrada, porque as pessoas, muitas editoras, muitas pessoas, não, mas vocês só ficam aí falando de militância, fica falando de negro, vocês só ficam... Mas não liam textos, né? Então, essa coisa de que está trabalhando, de que os escritores e escritoras sim têm uma boa produção, isso a gente teve que martelar, e mesmo tomando porrada, nós não vamos parar. Então, na verdade, essa questão do mercado, a gente criou essa mala direta, né? Era o correio, essa era o nosso, né? Era o momento, as nossas redes sociais, né? Do momento era esta só, né? Então, toda vez que a gente ia ter um lançamento, a gente tirava xerox desse material, recortava o trabalho. Mas era assim, não era só o trabalho, a gente ficava reunidos, mas também a gente conversava sobre as outras coisas, sobre as nossas vidas, a gente ria. Era um momento também de lazer. Então, a gente tenta quebrar um pouco essa coisa do mercado. Então, na verdade, o mercado para nós foi isso. Com 10 mil nomes na época, né, que a gente conseguiu, a gente transitava mesmo. A gente conseguiu o lançamento já com 500 pessoas no lançamento. Então, mas tudo nós trabalhando com esse mercado que é nosso. Nós queremos... Né? Não é a forma que nós vimos para conseguir furar a bolha toda desse mercado, né, que você vai deixar numa editora. Nem todos podem, né? No nosso caso, 50% deixar numa livraria, por exemplo, é muita coisa, né, porque o livro já não é barato. A gente faz poucos, 1.000 exemplares anualmente. Já a gente, assim, o Cadernos Negros, como funciona? A gente banca do próprio bolso. Então, a gente quer uma certa liberdade para fazer esses textos. Então, na verdade, qual a ideia? O autor ele participa com o autor, a autora, com os textos que eles são inéditos, e depois o texto é da pessoa. É diferente das editoras, que depois acho que o Wagner vai falar melhor que eu, porque no caso dele ele já tem um outro esquema. Então, nosso, assim, depois do lançamento, o autor e a autora eles fazem muito bem o que quiserem com o texto. Ele não é do Quilombojo, não é dos Cadernos Negros, né? Geralmente tem às vezes, né, agora, né, tem sempre uma editora, eu quero um livro didático, eu quero colocar um texto X. Então, ela pega e fala com o autor, e o autor que decide se ele vai ou não autorizar. A gente não fica no caminho, né? Mas também eu acho que nós somos autores
Fala quanto tempo eu tenho, tá? Tá, estou calculando aqui. Eu pus um cronômetrozinho. Quanto tempo eu tenho? Você ainda tem 10 minutos. Ah, tem bastante. São 15 minutos para cada um, você falou 5. Nossa, então... Porque, assim, eu acho que de tudo é que o que ser coletivo e produzir também livro é que a gente também escreve, né? Somos autores e autoras, né? Então a gente fica também nesse dilema de depois eu vou ler, antes do final, vou ler o meu poema, porque eu acho que também a gente tem que marcar a nossa produção, né? Então a ideia dos cadernos foi essa, foi por que se foi criado o Cadernos Negros? Por que chama assim? Porque as pessoas, né, nós fizemos até uma pesquisa, né? Mas a gente não colocou o que era. E a gente foi e a pessoa não precisava colocar o nome, a gente foi numa faculdade de letras e perguntava para as pessoas, né? O que para você é caderno? Se você pegar um livro chamado Cadernos Negros, o que para você é? Muitos futuros professores falavam: gente, é livro de coisa ruim, eu só vou pôr coisa ruim naquele livro. Porque a ideia do cadernos de negros, você, né, associava a uma coisa ruim, né? Mas a gente conseguiu, porque assim, depois a gente falou, não, então não pode, porque antes a antologia, que é uma antologia, uma série, né, ela só era cadernos negros, não tinha a identificação se era poema, se era contos. Então a gente teve até um trabalho. Esse estigma, né, mercado negro, não sei o quê, esse estigma que essas nomenclaturas deu. Ah, que interessante. Então daí falava assim, então, mas a gente quis sentir, porque daí a gente estava com justamente por isso. Uns alunos muito legais da Casper Libero, que uma amiga falou assim, eles estavam fazendo estágio e daí foram fazer uma reunião com a gente, e como alunos foi legal porque, né, a gente abriu um pouco, porque você tem que abrir espaço e refletir no que você está fazendo também. Não pode falar, estou fazendo tudo certo, não. E foi legal que eles trouxeram essa visão. Eles pegaram o material, analisaram e falaram, não, mas aqui, cadê o gênero? Você pega o livro, só cadernos negros, se é poema, se é conto, que a pessoa vai adivinhar. Então, por isso que a gente fez essa pesquisa, eles sugeriram, né? Nós fizemos essa pesquisa, e a gente falou, tá. Então, a gente começou a colocar contos afro-brasileiros, poemas afro-brasileiros. E a ideia dos cadernos, o nome cadernos, foi a origem dos cadernos aqui da Carolina, né? Então, o CUT e o Hugo conheciam já os trabalhos da Carolina Maria de Jesus, e eles falaram, como ela escreve em cadernos, vamos pegar para a gente, né, esse nome cadernos, que a gente chama o livro, e negros, eles que traduziram aí na história. E o Cadernos Negros foi criado um ano depois da morte dela, né? Não, ela estava viva ainda. Porque eles 77 ela... Não, 78 foi criada, mas eles já conheciam... Sim, eu sei, mas 78. Ela morreu em 77 e o Cadernos Negros em 78. Foi bem no auge da ditadura militar que foi criada. Inclusive no SECAM, que era um espaço onde a comunidade negra... Na verdade, a Teresa Santos, que faleceu também, que era uma teatróloga, né, ela do teatro, diretora, produtora e tal, ela se exilou na Angola porque ela foi perseguida politicamente, mas ela criou, quando ela voltou ao Brasil, ela criou um espaço chamado SECAM, e aonde, na verdade, a ideia era só para falar de teatro, as coisas, né, do público, né, dos atores, atrizes, mas acabou sendo um espaço no Bexiga que agregava todo mundo. Então, como não se podia falar em 78, você não podia falar a palavra negra, que você ia presa, porrada. Então, era esse espaço que você podia conversar sobre tudo, as suas coisas, nesse espaço. E o Cadernos Negros foi criado nesse espaço do SECAM também, junto com o MNU. Então, o MNU, o Movimento Negro Unificado, e o Cadernos Negros, eles têm o mesmo tempo de existência, né, de 45 anos. Então, voltando, essa coisa do mercado para a gente, eu faço uma leitura assim que não é que nós queremos ser diferente, nós procuramos meios, trabalhos de fazer as coisas, né? Não que a gente seja afastado da Câmara Brasileira do Livro, né? Porque eu me acho intrometida, então eu vou lá, tem reunião, eu participo mesmo e falo, porque assim, mas não sou associada. Mas eu acho que a gente tem que estar nesses ambientes também. Para estar falando, não é porque assim, a gente tentou antes ser associado, mas aí o pessoal falou, tem um valor X, que na época a gente não podia pagar, e outra coisa, a gente ainda vai fazer uma reunião para ver se vocês são aceitos ou não. Então, o mercado não é bem assim aberto. Né? Os associados iam decidir se a gente poderia... Não é só pagar. Então, a questão não é só o dinheiro, entendeu? Não é só o dinheiro, tem a questão de... Né?
E tem que ter anuência, né? Para entrar na Câmara Brasileira do Livro, você tem que ser apresentado por 2 ou 3 editoras. Então, não sei, na época, não sei se mudou, mas tinha um processo de coisa aí. Por quê? Aprovação em Assembleia. Eles falam de gueto, mas também é um lugar guetizado, branco, né, elite. Uma vez a gente inventou, né, eu inventei, porque eu sou intrometida mesmo, inventei que eles mandaram os livros para o exterior, foi a pior coisa. Um gasto enorme de correio. Assim, e eles acham assim, que você tem o mesmo poder aquisitivo deles. Então, era um valor assim que não podia nem pensar. Né? Talvez, na época, agora pudesse pagar, mas você falava, gente, eu falei, não vou pagar esse valor. Entendeu? Não vou pagar igual a todas, uma grande editora vai pagar. Então, essas coisas que a gente tem que ir caminhando, o que é possível a gente ir, nós vamos. O que não é possível, né? Por exemplo, a feira 451 é uma oportunidade que a gente tem para é uma vitrine para se divulgar, né, para se comercializar, que é também esse é um mercado também, né, que as pessoas tem pessoas, nossa, que eu nunca vi falar de cadernos, 44 anos, 45 anos, muitas pessoas você fala porque assim às vezes você tem a visão, não, o caderno todo mundo conhece, você fala a pessoa fica, que você, como? O que você está falando, né? Porque as pessoas não conhecem mesmo, por mais que você fale do tempo, as escolas adotem, né? Eu já fui na escola de Israel da aula, a gente já foi em vários, na periferia, a gente vai em vários locais em outros estados, mas as pessoas, a Conceição também faz um trabalho belíssimo, Conceição Evaristo, que ela começou no Cadernos Negros 13, de estar falando sempre também dos cadernos. Isso é uma coisa que ela também ela faz por ela mesma. A gente nem quando vê, a gente surpresa, a Conceição fala não, porque esse vínculo a gente tem que potencializar, né, também as nossas coisas. Então, essas coisas que estão ajudando também a um pouco a gente sair. Mas eu penso que, voltando, né, o mercado, essa coisa da gente não poder... Não estamos nesse mercado aí branco, esse mercado aí que é o comum. Nós temos que sempre fazer os corres, né, como diz o povo, sempre os corres paralelamente, se a gente quiser sobreviver, porque você lança um livro, o autor, a autora, eles querem ser lidos, você tem que fazer saraus, né, que tem nas periferias, a gente são os meios também, os mercados que a gente, né, a Cooperifa são mercados que nós mesmo criamos, né, ação educativa tem sempre evento, a gente vai lá expor. São mercados, essas formas de atuação, de estar mostrando o nosso trabalho, além da divulgação, além das pessoas conhecerem o trabalho, porque eu acho que você não pode falar mal de um trabalho, inclusive uma coletânea como Cadernos, se você não leu. Agora, se você já leu, acompanha, eu acho que daí já é que é legal uma crítica, porque você fala, não, se eu li o caderno X, Y, Z, mas esse daqui eu não gostei, é uma coisa. Agora, você não leu nada, eu não gosto. Daí é complicado, né? E a gente, quando as pessoas chegam para a gente, é porque as pessoas não que falam, fazem essa crítica, geralmente as pessoas não leram nada. Porque a antologia, eu acho que é uma antologia que ela tem de tudo. Você pode até gostar de um trabalho, porque eu sinto que a literatura é uma coisa de você criar, né? E também como escritora falando, às vezes você tem um momento legal da sua criação, às vezes não está legal, mas às vezes você lendo um poema, você não gosta naquele momento, porque às vezes tem muito a ver com a sua vida, naquele momento que você está passando. Você fala, nossa, eu não gostei desse poema. E às vezes você passa, não é que não gostou, às vezes você não fala nada, porque você fala, leu por ler e vai embora. E tem um poema X que vai te pegar. Depois você vai, né, revisitar os cadernos e fala, gente, né, que nem um livro. Quando faltar 5 minutos, você me fala, tá? Falta 2,5. Nossa, olha que ruim. Tá vendo? Então, assim, que nem o de um menino, o Pão da Inocência, que era um conto, eu li no começo, falei, não me bateu. Depois, uma vez, eu fui reler Os Cadernos Negros, fui ler esse conto dele do 20, eu comecei a chorar no metrô, porque ele é muito forte, profundo. Mas, no momento que eu li, no outro momento, ele não me atingiu. Então, para terminar aqui, a gente sempre tinha, né? Porque a gente fazia roda de poemas, nós criamos as rodas de poemas, tá? E daí veio o saraus com outra roupagem. Eu acho que isso que a gente vai fazendo é sempre renovando, sempre outros olhares em cima das produções da literatura que é feita, tá? Desde os nossos ancestrais. Só que a gente dá sempre uma roupagem, um outro olhar, mas é a mesma que eu digo assim, né? O modo de fazer. Então, rodas de poema. Depois, nos debates, eu vou pedir para você falar mais sobre isso. Então, e aí ele começa assim: poesia de negro é axé, poesia de negro é axé,
Axé, babá, eu digo axé, agô, e entro nessa roda, incomodo o senhor. Olha o tombo, a poesia negra vem com a força do quilombo. Olha o tombo, a poesia negra vem com a força do quilombo. Escrever é a linha invisível que divide a loucura da sanidade. Quando escrevo, minha ancestralidade está presente. O processo de criação é uma flor que vai desabrochando, criar, desafiar a lei da gravidade espacial e territorial. A poesia negra é uma dama da noite. Seu perfume africano e envolvente atinge as zonas proibidas do nosso íntimo. Literatura afro é como uma música de rap que dialoga com seus pares, com seus aliados. Às vezes, versas. Às vezes, conta uma prosa. Às vezes, salva os manos quase perdidos na estrada. Poesia de negro é axé. É axé. Obrigado. Muito obrigado. Certinho, Esmeralda. E aqui, gente, quilombo hoje, né? Você vê, né, ela abre caminhos mesmo. É uma referência obrigatória por ocasião dos 45 anos dos Cadernos Negros. Houve uma homenagem muito importante na Câmara Municipal, a entrega da Salva de Prata, que é uma das homenagens mais importantes aqui da cidade de São Paulo e merece todas as homenagens mesmo, né? A gente sabe do pioneirismo da publicação, mas agora você falando das rodas de poemas, que é o embrião dos saraus, né? Que hoje já, desde a virada do século, a gente tem um marco na Cooperifa. A Cooperifa é de 2001, né? Então, aí a gente vem. Israel, vou passar logo para você. Israel, editora Quitembo. Beleza. Bem, bom dia para todas, todos. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Um prazer estar aqui com vocês nessa mesa aqui. Me chamo Israel Neto, né? As pessoas me conhecem da música Emanuel. E eu venho da Brasilândia. A Brasilândia é um bairro na zona norte aqui de São Paulo. O último censo disse que tinha 260 mil habitantes lá, então a gente deve estar chegando nos 300, 320, por aí. É um território que ele é fruto do que eu chamo de terceira diáspora, né? Então, é um bairro que foi construído por pessoas que foram tiradas do centro de São Paulo, foram para Barra Funda, da Barra Funda foram para Casa Verde, da Casa Verde para o Limão, né, Esmeralda? E do Limão chegaram na Brasilândia e a gente está cada vez indo mais para o fundo da mata lá. Tem um bairro novo agora chamado Tribo. A densidade demográfica lá é enorme comparado, né? Qual o nome do bairro? O novo? Não, Tribo. Tribo? Tribo porque está já na... Eu achava que o Jardim Paulistano, lá em cima, fosse o limite da Brasilândia. Tem depois do Paulistano. Caramba. Que é essa tribo. E estou contando isso para quê? Porque a Brasilândia, com esse contingente de pessoas, os órgãos públicos de cultura lá são apenas 4. Né? Então, a Brasilândia não tem nenhuma biblioteca, não tem nenhuma sala de cinema, tem uma fábrica de cultura para atender 260 mil habitantes, tem uma casa de cultura para atender 260 mil habitantes. Né? A biblioteca mais próxima fica no outro bairro, que é a Freguesia do Ó, que é o Primo Rico, lá o Primo Rico do território. Ao mesmo tempo, é um bairro que criou possibilidades, né, pela sua herança afrodescendente, criou possibilidades de se fazer ali. Né? E não nessa onda, né, de estamos resistindo. Não, a criatividade inerente do ser humano de produzir arte, né, de querer expressar os seus sonhos, seus medos, suas anseios pela arte. Né? Então, a Brasilândia, ao mesmo tempo, tem um terreiro de candomblé Angola tombado pelo IFAM, que é o de Santa Bárbara. Ali, né, um embrião ali do Rosas de Ouro. As produções de cinema lá da Brasilândia, artistas que rodaram o mundo estão lá, escritores de grafite que têm suas artes em todos os territórios, né? Os movimentos de literatura. Então, um espaço que se criou essa coisa da arte. Eu, muito tempo, trabalhei muito tempo em estúdio lá, então você grava de música clássica ao forró. Então, você tem essas diversas possibilidades lá. E esse território foi nesse ambiente criativo e também de falta de investimento público na área de cultura, onde eu me entendi como artista, né? Onde eu pude produzir minha arte. Quando eu era criança, deve ter alguns noventistas aqui, né?
Você saía da escola 1h da tarde, e aí você ia para a TV, era anime do começo ao fim. Então, você tinha vários programas, né? Desde o Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, tá, um monte de coisa aí. Para alguns vai parecer meio... Não tem nada a ver, mas para a gente era isso. E terminava às 6h da tarde com Castelo Rá-Tim-Bum, né? Então, as únicas pessoas que se pareciam, lembravam comigo e com a galera na minha quebrada, era a Biba e um carinha brasileiro que jogava num outro anime lá de futebol, que era Super Campeões. Era isso, mas era uma tarde muito fantástica. E, a partir daí, eu comecei a escrever histórias, né? Desses que depois eu fui saber que era fanfics, né? Desses universos, porém, comigo, com meu primo, com a galera da escola e tal, né? E aí eu lembro que até teve um dia que a professora pegou coisa, levou lá para a diretora, foi engraçado aquele dia. Aí eu na verdade, recebi um incentivo para continuar escrevendo. E por que isso? Porque minha mãe era uma leitora ávida, né? Ela lia aquelas revistinhas de sacanagem lá da Sabrina, sabe? Aqueles livrinhos da Sabrina, que depois você tinha maior inocência lá. Aquilo é Nossa, sacanagem? Nossa, olha que tá lendo. Aí depois você, né, adolescente, vai ler aquilo e fala, olha que mal mamãe, hein, mamãe? Lendo desses negócios aqui. E, ao mesmo tempo, era a época da Pulp Fiction, né? Então, você tinha também uns livros do Star Trek, uns livros do Arquivo X por R$5 que vendia na barraca. Então, sempre tive esse imaginário e pela literatura fantástica. Depois fui fazer música, movimento de literatura periférica, né? Eu tive a oportunidade de, quando comecei ali no movimento ali em 2003, 2004, conhecer a Esmeralda, o Márcio, toda a galera, foi muito bem recebido, né? E foi. Só que é uma literatura que eu produzi até mais ou menos 2013, 2014, que era massa, poesia, conto, mas não era muito bem o que eu queria de vida, né? Não era muito minha coisa que me dava tesão ali para poder escrever, mesmo participando de um monte de antologias, né? Sarau da Brasa, né? Sarau da Brasa também, participei de antologias lá e tudo mais, né? Com o coletivo de literatura suburbana, mas não era uma parada que não era a minha alma, não era a minha paixão enquanto literatura, né? De produção. Tanto que o último material que eu produzi foi aquele livro do Kuti de literatura erótica, Kuti e o Aquinho, né? E aí eu não dava para recusar um convite do Kuti. Se ele me convidar de novo, eu vou ter que escrever, né? Mas mas não era uma parada que eu já não estava produzindo. Por quê? Nesse meio tempo, enfim, não vou contar por conta do tempo, mas trabalhei em vários projetos e tal, principalmente com a Lei 10.639 nas escolas, uma coleção de livros infantis chamada Coleção Besouro, fazendo essas paradas e em contato com a escola e com as juventudes, né? E por mais que a gente pense, a juventude não lê e tal, isso é mais um mito, né? O Brasil lê muito, né? Lê muito, porque a gente é muito grande, né? Então parece que é nada, né? Eu sempre falei ontem para uma amiga, isso parece uma gota, mas está tudo bem, porque um oceano é daquele tamanho porque tem milhares, trilhares de gotas, então está tudo bem ser uma gota. E não era a literatura que a nossa galera estava consumindo. Poesia, conto, uma literatura realista. Eles estavam lá com bitelão aqui, literatura nórdica. Liam os 3 Harry Potter em 2 sentadas. Sabe? E era a disputa do imaginário, porque é o que nos formou enquanto brasileiro e enquanto brasileiros racistas que somos, né? Então, você tem desde do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que vai trazer os piores estereótipos que colocam na nossa gente, até a própria Turma da Mônica, que o nosso personagem negro ali é o cascão e é o cara sujo, né? Que fede, que está ali fedido. Então, são estereótipos que foram formando a nossa cabeça, né? Então, a literatura fantástica está ali, foi usado como ferramenta. E até mesmo a literatura fantástica é mais rebuscada, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, o Presidente Negro, né? Que aí você traz uma coisa eugênica e tal, também utilizando elementos da fantasia, da ficção, né? E que não sou eu que estou falando, né? Você pega texto do próprio cidadão lá, né? Falando que era uma obra que ele queria ganhar uns pontos lá com a galera da gringa, porque ele ia trabalhar como adido lá, né? Então, era um campo de disputa. A fantasia, o imaginário, é o campo de disputa. E aí, em 2016, eu falei, é isso. Então, já era literatura realista, já era o conto, já era a poesia. O que a galera está produzindo aí, né? E aí eu fui em várias flip, flops, todas essas feiras aí da vida. Comecei a entrar em grupo de clube do livro de ficção científica, de fantasia e tal. Lugar racista, viu? Nossa Senhora. Pesado, o negócio é pesado, gente. Depois eu conto com mais tempo isso. E aí eu achei muita coisa, né? Nossa galera não estava lá. E quando a nossa galera estava, ela estava só o corpo, mas não tinha identidade nenhuma. Né? Daí, o Ferrez não estava? É recente a entrada do Ferrez? Não, estou falando de literatura fantástica, né? Mas
né, não necessariamente a forma do HQ, né? Então, Não, literatura fantástica, Sim, né? sim, pelo Fantasia, texto, sim, fantasia, sim. ficção Horror, científica, tá. horror, suspense, né? Não é aquilo que a gente chama de realismo fantástico. Tá. Isso, para mim, é um pouco mais do realismo mesmo. Estou falando fantasia, outro espaço-tempo, Sim. sabe? Um outro verso, né? E aí teve uma flip, né? Na verdade, eu conheci o Fábio, que a Malê publicou, né? Então, a Malê fundamenta essa primeira, o que a gente convencionou chamar de afrofuturismo, né? Ela lançou esse primeiro, e depois a Lu. Né? Então, a gente tem esses dois autores como os pilares aí do afrofuturismo. E aí o Fábio já tinha conhecido, porque ele ajudou um dos nossos autores de um outro projeto do Coleção Besouro a fazer um HQ que a gente tinha publicado e tal. Depois conheci a Lu e conheci a Sabine, que é da Editora Nua, do Rio de Janeiro, e o Edjan. Então, era só nós 5 nesses rolês publicando essas coisas. Eu falei, cadê a nossa galera? E aí eu jogo para vocês. Quantos autores negros de suspense e horror vocês conhecem? Quantos autores negros de ficção científica vocês conhecem? Quantos escritores negros de fantasia vocês conhecem? Quantos escritores negros de cyberpunk vocês conhecem? Sabe? E aí era isso, não tinha ninguém. Né? Esses gatos pingados, né? A gente, nesses clubes. E aí, foi a ideia. Falei, acho que é o momento da gente montar, então, né, um espaço onde essa galera pode ser publicada, até pela nossa experiência, né? Publicando, estando ali na galera e tal. E aí, essas flips também, esses eventos nessas flips e tal, nessas feiras, foi para ver também o mercado. E tinha um mercado. A galera consome, o pessoal, né? E a gente aqui vendendo na quebradinha, num evento negro ali e tal, e esses grandes eventos, né? Cadê a gente na CCXP, nesses eventos e tal? Até mesmo dialogando com a nossa gente. Né? E aí foi um pouco dessas provocações. Aí, na época, antes de montar a Quitembo, a gente foi atrás de 2 editoras, porque a gente não queria reinventar a roda, porque a gente está sempre reinventando a roda, né? Tentando reinventar a roda. Falou, não, a gente quer... O que já está andando? A gente quer criar um selo aí dentro da editora, não precisa ter um... Né? A gente quer criar um selo, só que o foco é autores negros e negras que publiquem fantasia, suspense, horror, ficção, que a gente, né, começou a chamar de literatura fantástica, dito literatura fantástica. Né? E aí teve um entrave, porque parece que não, mas o brasileiro tem um baita preconceito de literatura fantástica, né? Mesmo sendo um público consumidor. Né? Então, ou está na prateleira da literatura juvenil, né, ou é tido como um escapismo. E na literatura negra tem um plus, porque para a galera que curte um pouco de masoquismo, mas essa literatura não está falando de racismo? Sabe? Ninguém está escravizado nessa história, não tem nenhum quilombo, resistência aí. Então, precisa estar quase... A literatura negra, para esse público, precisa quase estar alinhado a uma superação fantástica. Porque, senão, não é vocês. Como assim? Vocês não superou nada? Como vocês são negros? Vocês não superaram nada? E, para a galera negra, tem aquele lance, né, aquela coisa do tipo... não é o meu histórico de consumo. Eu nunca li, não conheço. Sabe? Teve a pecha de despolitizado? Oi? Despolitizado? E aí vem isso também, mas é uma parada, né? Tem isso está nessa malinha desse preconceito. Então foi um desafio. E aí não deu certo nessas conversas, né? Porque tem essa coisa mesmo de romper, de romper essas coisas. Então fechou, vamos embora, vamos fazer a nossa mesmo. E aí foi Quitembo, já era uma referência que estava muito na nossa cabeça. Essa identidade angolana, essa ancestralidade, esse tempo que é circular, que é o tempo e não tempo. Então, eu acho que vai ser legal aí. E foi. E aí a gente vem publicando já desde 2018, né? Então, em 2018 a gente publicou um livro, 2019 um outro livro, aí chegou o Fim do Mundo. Aí o Fim do Mundo ajudou a gente, porque a gente conseguiu chegar no Brasil todo. E aí a gente lançou as antologias Afrofuturismo, volume 1, 2, 3, com autores de diversos territórios. Então, tem gente do Amapá, né? Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Salvador, Minas Gerais, Brasília. E a gente vem publicando. Então, as antologias foi meio para chamar essa galera. Tem uma editora que publica ficção científica, fantasia, horror, suspense, afrofuturismo escrito por pessoas negras. Aqui é o lugar de segurança de vocês. Né? E aí pensar também algumas coisas do nosso mercado. Então, divisão de direito autoral, a participação do autor no processo, a participação do ilustrador. Então, o ilustrador não é um cara que recebe pela capa e vaza, ele faz parte do processo, ele é coautor. Então, algumas coisas que a gente já vinha vivendo no mundo editorial e queria fazer diferente. Né? Porque não adiantava fazer mais do mesmo e tal. Ninguém vai pagar para publicar.
sabe? Então, umas coisas que parecem utopia, mas se a gente não começar a fazer hoje, se sonhar hoje, não vai acontecer na manhã. Então, foi um pouco disso. Então, hoje a editora tem... Quanto tempo eu tenho? 3 minutos, Tá eu bom. ia te falar. Hoje a editora tem 20 títulos, né? Então são títulos desde Cyberpunk, o Ubuntu 2048, do autor do Capão Redondo, ganhou o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica no ano retrasado. A gente tem alguns livros infantis, inclusive um dos livros, que é o Afrofuturo Ancestral da Manhã, recebeu o título dos 30 melhores livros infantis agora pela revista Crescer. Lançamos 2 livros de suspense e terror, que é o Crianças na Sombra, que ganhou o prêmio da ABERT, né, Associação de Escritores de Romance Policial, Suspense e Horror. Né, o Barretos, Homens de Livro, que é saiu uma junção de João do Rio, Lima Barreto, eles estão numa busca investigativa do livro maldito. Conseguimos fechar com a Luenzala para ela lançar os livros, as primeiras obras afrofuturistas escritas por uma mulher no Brasil, Brasil 2408, republicar com a gente, porque ela lançou esse livro, acho que no mesmo ano do Fábio, né? Só que ela lançou de forma independente, então vocês vejam, né? A primeira mulher a escrever o gênero no Brasil, né? As 2 primeiras obras estavam esgotadas porque ela tinha lançado com o próprio dinheiro, sabe? Então, enfim, né? Como que algumas coisas do machismo e tal, da estrutura, vai se reproduzindo mesmo com o nosso meio, que a gente se propõe a ser um pouco mais progressista, né? A gente conseguiu trazer esses livros para cá, estamos publicando. Né, lançamos Space Operas, quadrinhos, então são 4 quadrinhos. E a gente conseguiu agora estabelecer toda a rede, né, e agora eu posso falar, tirando a gráfica, né, logo menos a gente vai conseguir uma gráfica preta, mas a gente conseguiu ter todos os processos profissionais pretos trabalhando, né, nesse caminho. Então é um pouco disso, a editora ela vem mesmo para ocupar esse espaço exclusivo. Né? Tem outras editoras que publicam algo do gênero, mas a nossa linha editorial é 100% essa, né? Acreditando um pouco nessas intervenções. E agora a gente está começando o processo de internacionalização. Né? Então, o meu livro Amor Banto, que saiu em 2018, ele ganhou em 2020 uma versão na França, a gente fez essa divisão de direito autoral com a editora Sarraunia. Agora, a primeira antologia está sendo traduzida, porque ela vai ser lançada em Viena, na Áustria, no evento de cultura brasileira, lá em setembro. E a gente está em parceria com autores negros do Caribe, da República Dominicana, tem uma associação de escritores de ficção científica e fantasia, e nós agora vamos publicar os livros deles aqui, e eles vão publicar nossos livros lá, nessa troca. Então, é um processo também de que o mundo está pensando esse futuro preto, essas possibilidades, e o Brasil, né, não preciso, né, contar para vocês, aqui é quase uma arca de Noé, né, usando essa. Tem coisas que só existiam aqui. Né? Então, Benguela só existiu aqui. Um culto que tem divindades da Nigéria, e o nome do culto angolano só existiu aqui. Né? Então, enfim, e diversas outras coisas. Então, o Brasil vai, por um tempo, pautar. Né? Então, um artista que vai falar de afrofuturismo não precisa fazer que nem a Beyoncé ir lá na África para poder pegar uma referência. A gente tem aqui. Né? Então, é um pouco dessas experiências que a gente tem fomentado, né? Esse protagonismo, essas histórias, e disputar o imaginário e disputar o futuro. Não adianta a gente, já estou concluindo, Elias, pensar um passado atávico, ou um passado místico que, infelizmente, né, foi quebrado, ou ficar fazendo uma análise da conjuntura sem pensar como vai ser o futuro. Então, essas são algumas provocações que a gente faz. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos partir para o lado daqui. A gente também sai um pouco de São Paulo, né? Truduá. E obrigado por estar aqui conosco, né? A Truduá é de Roraima, ela vai se apresentar, ela vai contribuir conosco aqui nessa mesa, não numa condição de editora, mas de artista, autora, e com a visão também indígena que completa essa mesa, né? Negros, indígenas e periféricos aqui no mercado editorial. Obrigado, Truduá. Obrigada. Bom dia, gente. Moriway. Eu me chamo Truduá do Rico, eu sou indígena Macuxi, eu sou escritora, artista e pesquisadora de literatura indígena. E eu estou muito honrada assim, de estar com pessoas tão incríveis aqui. Eu queria dizer, inclusive, que, na história do Cadernos Negros, uma das nossas escritoras e intelectuais, a Graça Graúna, participou da edição número 29, no ano de 2007, com o poema chamado Escrevivência. O poema diz o seguinte: ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta do meu lugar no mundo.
E esse livro, para nós, escritoras indígenas, escritores indígenas, é muito preciso, porque nós usamos a escrita, e aí eu explico, a gente usa a escrita alfabética, porque nós reconhecemos que nós, indígenas, temos outros códigos de escritas que foram, né, silenciados ao longo da história, mas nós usamos essa escrita alfabética e usamos o mercado editorial para poder se fazer presente. Não sei se vocês sabem, mas os povos indígenas foram os últimos brasileiros por lei, né? Então, a nossa cidadania brasileira só veio em 1988. Então, de cidadãos brasileiros, de cidadania, nosso aniversário, que dá 34 anos. Então, de direitos políticos, nós temos no Brasil 34 anos. Eu tenho 32 anos, vou fazer 33 esse ano, é quase, né, a minha geração. Após anos de mobilização do movimento indígena. E aí tem o mercado editorial, ele é muito central na história da expressão subjetiva dos povos indígenas, dos escritores indígenas. Digo por quê? A política indigenista, ela determinava que o sujeito indígena ou ele era indígena ou ele era brasileiro. E então a política indigenista de 1910 a 1988, que é chamada política de integração. Por isso, quando alguém fala a palavra integrar, para mim, eu fico, não quero essa palavra, não, porque a política da integração ela significou o apagamento da identidade indígena no Brasil. E aí a mentalidade era que o indígena ele deixaria de ser, juridicamente, né, ele deixaria de ser indígena e seria cidadão brasileiro e gradativamente ele adotaria a identidade brasileira. Eu vou só fazer um quadro aqui rapidinho, tá? Eleilson, né? Eleilson nasce no território brasileiro, certo? Para o imaginário desse Estado-nação, quando ele nasce, ele ganha, ele tem esse Estado, né, dá uma certidão de nascimento para ele. Com essa certidão de nascimento para ele, ele pode tirar todos os documentos. Ele não é uma pessoa anônima, ele é uma pessoa registrada dentro do Estado-nação. Ele tem a cidadania do Estado-nação Brasil. Para o imaginário brasileiro, automaticamente, ele também vai ter a identidade do Brasil. E a identidade do Brasil é a história da colonização, é a história do genocídio, é a história que ignora que houve escravidão, genocídio, etnocídio, e tudo que deriva, né, dessa invasão e dessa história de sangue que a gente viveu ao longo dos anos. No imaginário do Brasil, a gente também deixaria de ser indígena e gradativamente adotaria o mesmo paradigma que é ensinado nas disciplinas de história, de literatura. Então, para o Brasil, a gente indígena diria: sim, o Brasil foi descoberto em 1500. Sim, o Guarani é uma obra magnífica. Então, sim, Vitor Meirelles pintou lindamente a gente na história. Só que a história de resistência do movimento indígena é dizer: nós precisamos dessa cidadania brasileira para poder existir dentro desse país, para lutar pelos nossos direitos, que é o direito à saúde, porque o nosso povo, a cada contato que existe, nosso povo sofre uma depopulação. A nossa população morre. Então, assim, tem um mito, né, de que os povos indígenas não foram escravizados porque fugiram para dentro do mato. Isso é mentira. Cada contato, nosso povo morreu, né? A nossa população foi diminuindo, até que, em 1992, nós éramos, pelo censo, 200 mil. Né? Quase que o Brasil assim conseguiu finalizar esse projeto. E aí o movimento indígena diz: não, a gente não quer essa cidadania, essa pseudo-cidadania, enquanto a gente não puder garantir o direito à nossa identidade, à nossa cultura, à nossa sociedade. E isso foi negociado durante séculos e a gente só conseguiu esse direito básico em 1988. Então, em 1980, houve algo muito inédito, assim, com um trabalho da antropóloga Berta Ribeiro. Foi publicado um livro no mercado editorial, esqueci o nome da editora agora, mas daqui a pouco eu lembro, que se chama Antes o Mundo Não Existia. E esses dois parentes, que são do povo Dessana, do Amazonas, eles trazem esse livro para contar as histórias, porque eles falam: toda vez que alguém vem aqui e publica sobre nós,
nos exotiza, conta essa história deturpada. Depois a gente vai mais um trabalho, né, para ter que revisar e dizer não foi assim que aconteceu. E aí teve um super hiato na história da literatura indígena. Como eu falei, né, até 88 nós não éramos cidadãos ainda. Então houve um super hiato e alguns projetos assim que não foram via mercado editorial, mas que aconteceram, né? E que estavam exatamente nesse lugar conflituoso entre ser indígena e ser brasileiro. Em 1992, o Marcos Terena, o Olívio de Ecupé lança uma obra chamada Leópolis Inesquecível. Em 1994, o Cacauerá publica. Ele lançou de forma independente, né, com o dinheiro dele. Em 1994, o Marcos Terena ele publica a obra Cidadãos da Selva, mas pelo governo do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Educação. E o Cacauerá lança a obra Todas as Vezes que Dissemos Adeus, com uma versão em Guarani, Oré, Aué, Roiruamá, acho que é alguma coisa assim, mas também foi por uma fundação, foi a Fundação Fitoervas. Nenhuma delas estava no circuito editorial. A do Cacá teve uma recepção muito grande, então ele foi no Jô Soares, ele foi no Fantástico. Vocês sabem que até hoje são vitrines excelentes, né, para a divulgação de livros. E aí, assim, e espaços de legitimação também, né? Mas o que o Brasil estava dizendo naquele momento não era a poética que o Cacauerá trazia na obra sobre os povos indígenas, ou que a obra dele é uma obra poética, muito metafórica e autobiográfica, né? Mas eles sequer se detiveram nisso. Assim, gente, um índio está escrevendo, né? Um índio está escrevendo um livro e publicando. Olha essa competência, essa capacidade. Então, o Cacá fala assim que teve uma exotização, sabe, muito grande, e que ele pegou essa imagem e falou: tá, tem aqui, vamos trabalhar para tentar mostrar para o Brasil um pouco de quem somos. E aí acontece algo inédito na história da literatura indígena, que em 1996, a Companhia das Letrinhas convida o Daniel Munduruku para publicar um livro, e ele publica o Histórias de Índio, e ele traz, nos gêneros ocidentais, contos, crônicas, e ele traz uma parte didática que depois ele transforma num livro e ele ganha o Prêmio Jabuti, né? Então, na história da literatura indígena e da literatura brasileira, nós temos 2 escritores que ganharam Prêmio Jabuti, que é Daniel Munduruku, que são Daniel Munduruku e Cristina Wapchana. E o Daniel Munduruku já tem 2 prêmios Jabutis e o Cristina Wapchana tem 1. E aí o Daniel Munduruku ele fez algo muito incrível também, que foi perceber que sozinho não dava para caminhar, né? E nós que somos sujeitos coletivos entendemos isso assim muito rápido. E aí o Daniel Munduruku, que então desde 1994 começa a publicar, ele convida, né, incentiva os outros escritores indígenas a publicar. Então a gente vai ter em 98 o Cacauerá publicando um livro pela editora Peirópolis e só. Então a gente tem por editora 96 e 98, aí vira para 2000, né? Em 2003, o Daniel Munduruku ganha um prêmio pela Unesco, que é pelo Meu Avô Apolinário, com a obra Meu Avô Apolinário. E, com esse prêmio da Unesco, esse reconhecimento internacional, ele cria um concurso em parceria com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é a Finilige, que é um salão do livro que acontece no Rio de Janeiro e é bem tradicional. Ele cria 2 concursos, que é o concurso Tamoios, em homenagem à luta, né, dos tamoios, essa mobilização indígena. E então ele diz assim, ele usa essa metáfora, né? Se antes assim os tamoios, essas lideranças morreram pelo seu território, eles foram guerreiros, agora essa nova geração de guerreiros usava a escrita, usava a literatura para poder se expressar na sociedade brasileira. Era uma outra forma de luta. A gente entendia que estava usando a escrita alfabética, né, e o mercado editorial para poder se expressar e poder mobilizar a sociedade. Quanto tempo eu tenho? 5. Ai, meu Deus. Tem uma década ainda, gente. Como é que eu vou resumir isso? Então tá. E aí, o Daniel Munduruku criou o concurso Tamoios de novos escritores indígenas, e, paralelo a isso, ele criou o concurso Curumim,
que era para incentivar que os professores da rede básica, já que o público que se mobiliza no Salão do Livro é basicamente de professores da rede básica, pudessem ler os livros de autores indígenas e pudessem trabalhar na sala de aula. Então, a premiação, na época, era quem ganhava o Tamoios, tinha uma parceria com uma editora, podia publicar um livro. E isso a editora Global ela fez esse exercício durante um tempo. E o Curumim, o concurso dava uma caixa de livros para estimular o professor a trabalhar na sala de aula. E daí nasce um movimento também de escritores indígenas. Hoje, no Brasil, nós somos mais de 60 escritores indígenas, e esse número tem crescido exponencialmente. E aí a gente vem trazendo... Tem aparecido escritoras também, né? Porque ainda é uma predominância de... Sim, de 60, são menos de 30 escritoras indígenas, mas tem um volume, uma mobilização, né, de escritoras. Eu mesma tenho um perfil no Instagram chamado Leia Mulheres Indígenas, que eu criei dentro desse cenário que eu percebo no Brasil, de que há muitos clubes de mulheres, né, para se ler mulheres, e uma mobilização em torno da produção de mulheres indígenas. E eu pensei, então vou aproveitar essa cena e vou mostrar que existe uma diversidade de escritoras, já que existem escritoras em todas as regiões do Brasil, para que esses clubes possam adotar e a gente possa ler. Só vou voltar aqui rapidinho na Finilige, né? Como o segmento editorial que abriu essas portas, né, nos possibilitou essa publicação, é da literatura infantil e juvenil. A literatura indígena, durante algum tempo, durante muito tempo, eu poderia até dizer ainda hoje, ela é discriminada, como acontece com a literatura infantil, né? Os indígenas só escrevem para crianças. E aí começou uma associação pejorativa de que, porque tal como politicamente nós éramos vistos como crianças, né, como pré-históricos, como primitivos, tutelados ainda, nós também só teríamos capacidade de escrever para crianças. A outra coisa foi que entra uma grande polêmica, que é a autoria coletiva, que daí é uma outra forma de discriminar, né? Sociedades indígenas são autores coletivos, tudo isso é coletivo, e eles não têm a figura do autor, a noção de arte, eles não têm esse livro editorial. E aí, ao mesmo tempo que se dizia que nós não tínhamos nada disso, que é ocidental, antropólogos, linguistas, indigenistas, admiradores da nossa cultura, que a gente chama de apropriadores, iam lá e publicavam livros e contavam as nossas histórias. Não, mas eles não têm esse conceito. Então, se um publicar, vai violar a comunidade, né? Vai violar essa autoria. E a gente, né, babado, assim, tipo, a cara de pau assim, imensa. E aí, quando a gente entra no mercado editorial, a gente tem que lidar ainda com isso e dizer: vai violar, que a gente viole, mas pelo menos é um de nós que está publicando e está contando as histórias e está trazendo o nome do povo, e está trazendo um pouco a cultura, a língua, está trazendo a memória e está trazendo essa linguagem que é muito humanizada, muito humanizada. E aí, exemplo do que a Esmeralda falou também, né? Outra crítica que a gente enfrenta é: mas vocês só sabem falar de política, né? A literatura de vocês é muito politizada. Gente, vocês não leem também as obras, porque se lesse, ia ver o tanto de poesia que tem nas narrativas, que tem nesses conhecimentos ancestrais que são trazidos para a literatura indígena. Eu vou deixar assim... eu também sou escritora, mas eu sempre indico os outros. Eu vou indicar o escritor... essa obra, o Lago Uatirã, A Lagoa dos Mortos. O Uatirã, A Lagoa dos Mortos, que é do Jaime de Ácara e do Daniel Munduruku. Gente, é um passeio em 3 mundos. Tem coisa mais poética e literária que você poder viajar por 3 mundos. É o mundo dos humanos, é o mundo dos mortos, é o mundo dos animais, e volta para o mundo dos humanos. E a gente aprende por que até hoje o povo de Sana deixa mandioca para as cutias. Era a coisa mais linda, assim. No debate eu posso contar essa história, que ela é muito fofinha. E eu digo assim: então, se você acha isso, é porque você nunca sequer leu um livro, uma obra de literatura indígena, nunca ouviu uma poesia de literatura indígena, porque eu acho que a nossa força, a força da literatura indígena, é poder expressar
esse nosso conhecimento ancestral, que é da terra, que pulsa, que está viva, e, ao mesmo tempo, poder denunciar politicamente a história a que nós resistimos. É isso. Muito bem. Sobrou 20 segundos. Muito bem. E só diga uma coisa assim, a tua pesquisa, ela é voltada para a literatura? Já que sobrou 30 segundos aqui. Sim, eu estudei no doutorado literatura indígena e tento mostrar exatamente por que, né, as pessoas não enxergam os autores indígenas como uma questão ligada a essa estrutura mesmo, né, de achar que o indígena vai deixar de ser indígena quando escreve. Mas hoje, basicamente, assim, a minha pesquisa é com obras, com autoras. Você publicou a tua pesquisa? Vai publicar? Eu vou publicar ela. Eu espero. Editores. Então, leia Mulheres Indígenas no @ dela no Instagram, e a gente vai certamente ter essa informação. Muito bom, Truduá. Wagner é da Malê, é uma editora também negra, né, mas que chegou a um alcance de mercado que eu não sei se outras experiências de editoras com esse perfil chegaram. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia. Não, não é muçulmana. Eu fundei a Malê em 2015. A Malê ela faz parte de um tempo de surgimento de editoras negras. Então, que começa ali com a Ciclo Contínuo, que é daqui, de São Paulo, que começou em 2009. Em Salvador, em 2014, surge uma editora chamada Alguns Toques, a Malê de 2015. Em seguida, tem uma editora de Porto Alegre, chamada Figura de Linguagem, a Quitembo. Então, assim, é uma década em que surgem diversas pequenas editoras voltadas para a publicação da autoria negra. Eu acho que isso se dá como uma resposta a um mercado que olhava para essa literatura com um certo descaso, mas também acontece por a gente ter conseguido ter uma maior facilidade de publicação e de produção. Então, quando a geração, por exemplo, a geração Cadernos Negros, começa a publicar seus livros, para se publicar, a Esmeralda vai poder comentar sobre isso, era muito mais difícil, né? A gente não se trabalhava tanto com pequenas tiragens. Então, a produção do livro ela se democratizou. Acho que isso possibilitou o surgimento de várias editoras pequenas, não só voltadas para a autoria negra, mas editoras voltadas para a publicação de livros publicados escritos por mulheres. Essas editoras segmentadas, elas surgem muito nesse século, nesse nosso século. Acredito que por isso. Acho que a Malê ela traz um legado dos Cadernos Negros. Então, quando eu começo a pensar na editora Malê, eu fui fazer pesquisas sobre o que os Cadernos Negros pensavam como uma literatura negra e toda a movimentação deles de fazer uma publicação que seja independente e que, com a coragem que poucos tiveram, acho que o Cadernos Negros foi o mais assertivo nesse sentido de dizer vamos publicar apenas negros. Ali, quando eu crio a Malê, eu percebia que isso não era um certo melindre, eu recebi um certo retorno de pessoas. Mas por que publicar só negros? Faz sentido publicar só negros? Então, acho que isso o Cadernos Negros trouxe para a gente de ensinamento. Claro que faz sentido. Claro que ainda é importante. E hoje a gente já vê um certo embaralhamento do mercado em que editoras com mais estrutura, que a gente chama das grandes editoras, passaram a olhar. Eu achei interessante que o Israel, você citou 2017, não foi? Em algum momento você falou de 2017. E é 2017, pelas minhas pesquisas, é 2017, muito por causa da Flip e um retorno de vendas de livros da Flip. Então, em 2017, os autores que mais venderam na Flip foram autores negros. E isso parece que soou um certo alerta assim, no mercado. As pessoas querem comprar esses livros. E, a partir daí, as editoras maiores passaram a também se interessar por essa autoria. Então, a gente tem, hoje, diversos autores negros que estão publicando por editoras grandes. Isso vai, de alguma forma, desarticula, pensando em mercado, desarticula o nosso trabalho. Quer dizer, a gente está disputando. Também gostei quando ele trouxe a palavra disputa, porque acho que é uma disputa o tempo todo. A literatura é esse espaço de disputa.
A gente está disputando esses autores? Acredito que sim, mas acho também que a função da editora pequena, independente do autor ser negro ou não, é lançar autores. Então, a gente vai ver na trajetória de diversos autores que hoje publicam por editoras grandes, que começaram nas editoras pequenas até chegar nessas editoras grandes. Então, isso faz com que eu pense que o nosso trabalho continua tendo muita relevância, porque são as editoras pequenas que continuam abrindo as portas para esses autores. Muitos autores continuam iniciando sua carreira, eu conheço vários, pelos Cadernos Negros. Então, a existência do Cadernos Negros ela continua sendo justificada dentro desse mercado. Bom, quando também eu formulei a editora Malê, essa ideia que ele também trouxe de um passo à frente, né? Então, o que eu percebi no mercado eram editoras muito independentes. E qual é a ideia de uma editora independente dentro do mercado? Por exemplo, ela é independente, ela não quer trabalhar com consignação, porque não existe dentro da... Fazer muito breve, uma explicação muito breve sobre consignação. Então, a editora publica um livro, ela quer vender esse livro numa livraria, ela entrega esse livro para a livraria, sem segurança nenhuma que ele vai ser vendido ou não. A livraria pede um desconto sobre o preço de capa, então, se o livro custa R$40, para a livraria ele vai sair por R$20, provavelmente, porque o desconto é de 50% ou de 40%. Esse livro fica na livraria durante meses, se não for vendido, e, se não for vendido, a livraria devolve para a editora. Então, se você fez um investimento inicial para a publicação de uma tiragem de 1.000 exemplares e você distribuiu esses 1.000 exemplares por livrarias no Brasil todo, esse retorno desse investimento pode demorar 1 ano, por exemplo. E é um retorno com 50% de desconto. Então, uma editora que é totalmente dependente, ela vai se colocar totalmente contrária a esse sistema. É um sistema que a ideia de consignação é uma aberração dentro do mercado editorial, que a gente deveria modificar isso, e acredito que tem pessoas no mercado que estão trabalhando para que isso deixe de ocorrer. O livro é o único, se não um dos poucos, que trabalha com isso. Com né? certeza. Eu identifiquei recentemente carro usado. Né? Você deixa lá. Bebida também. E bebida também. Bom, mas termina. Livre bebida. Porque já... Bom, vai lá. Enfim, uma vez que ela existe, então existe consignação, pensando também em mercado, eu acredito que a negociação com editoras pequenas deveria se dar com outro tipo de desconto, que é algo que não ocorre também. Então, por que as grandes editoras que trabalham com desconto de 40% a 50%, com essas grandes redes de livrarias, por que para as editoras pequenas esse desconto não é de 20%? Isso é algo muito possível de se fazer. Uma vez que esse mercado ele não é regulamentado por leis, e sim por práticas, a gente poderia, sim, propor isso como prática. Então, assim, editoras pequenas, e como que você identifica aquela pequena? Pelo número de publicações. Então, editora com catálogo até 150 títulos. Então, essas editoras elas vão negociar com as livrarias um desconto bem menor dentro dessa consignação. E talvez até, não só com um desconto menor, mas também com uma certa segurança, uma espécie de caução, enfim, não sei exatamente como que a gente poderia fazer isso. Mas qual a importância de se ter isso? Porque é justamente as editoras pequenas que vão garantir uma bibliodiversidade. São as editoras pequenas que vão publicar literatura indígena, são as editoras pequenas que vão publicar uma literatura, que eu vou chamar aqui de regional, é aquele autor que só é conhecido naquela região dele, ele não é conhecido nacionalmente. Então, assim, pensar políticas para editoras pequenas, eu acho que é algo que seria um grande avanço para o mercado editorial. A gente tem uma associação que é a Libre e que faz um trabalho importante nessa área, mas acredito que vale a pena a gente tentar avançar um pouco mais. Eu tenho quantos minutos? Você tem 6 minutos. 6 minutos? E eu já até aproveito que você perguntou, sem me prejudicar a tua fala, você falou da Libre, que é importante porque a Esmeralda botou a questão com a Câmara Brasileira do Livro. A colega aqui que está cuidando do tempo, o tempo da fala dele é o tempo que encerra a mesa. Tá? Então, passa 1 ou 2 minutinhos do que você falou, tudo bem? Mas aí eu já peço desculpa, Wagner, aí a gente não terá tempo de fazer o debate, mas todos eles e elas aqui estarão aí, podem bater um papo com a gente aqui na saída. Como somos em poucos, né? Tá bom?
porque aí, agora que o Wagner terminar, aí a gente encerra. Wagner, com isso você ganhou mais um minutinho. Fala mais 5 minutos aí. Talvez nem Que bom que gaste. você tocou em questões que a gente ainda não tinha tocado, mercado mesmo para valer, consignação, desconto. Vamos embora. Tá ótimo. Então, a Malê ela está totalmente dentro do mercado. Eu considero a Malê uma editora independente no que ela traz de temática, no sentido que ela se coloca no mercado em contraposição a uma desqualificação da intelectualidade negra. Nisso, eu acho que ela é independente, é um posicionamento político, do qual a gente não vai abrir mão. No entanto, em termos de negociação e estrutura de mercado, ela foi pensada para ser uma editora de mercado. Então, nossos livros estão nas livrarias, nós participamos das inscrições de todos os prêmios literários, já vencemos o Jabuti, estamos entre finalistas do Prêmio Oceanos, enfim, estamos em todos os grandes eventos, bienais, Flip. Então, ela está dentro do mercado. É uma editora de mercado, mas que está dentro do mercado, fincando sempre uma bandeira política de valorização da autoria negra. Eu até deixaria esses 3 minutos, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Que bom. Ainda Então, falta 5, mas posso fala abrir. um pouquinho da Libre, porque Libre e não Câmara... Vocês estão na Câmara Brasileira do Livro ou no SNEL? não, a gente está Lá na no- Libre. na Libre. Só na Libre. Que é a Liga Brasileira de Editoras. Sim, que faz a Primavera do Livro. Sim. Isso, ótimo. Acho que o fato também da gente estar no Rio de Janeiro tinha uma proximidade ali Sim, com os ali. eventos da Libre, enfim, a gente na editora que a gente está. Mas vocês participam da Bienal, que é um evento organizado no Rio, é pelo SNEL, né? O Sindicato Nacional de A gente Editores de participa da Livros. Bienal, que é no Rio. Acho que sim, acredito que sim. Acredito que sim. Bom, então tenho 5 minutos. Tem 5 minutos. Desenvolva. Pensando um pouquinho nessa questão dessa literatura que a gente publica e desse imaginário que sempre... A gente tem uma questão de um imaginário que o ministro Sodré chama de forma social escravista, nesse último livro dele, que é uma reencenação do período escravista. A gente viu recentemente acontecer aqui, acho que foi em São Paulo, né, os 2 policiais carregando um homem negro amarrado. Como esse nosso imaginário ele está contaminado dessas imagens. E como o nosso trabalho dentro da literatura é um trabalho em contraposição disso. É claro que hoje a literatura ela não tem mais tanta força, porque hoje a literatura ela disputa com a TV, ela disputa com as séries, enfim. O imaginário ele é enriquecido por várias outras linguagens, não apenas a literatura. Mas, durante muito tempo, o que a gente tinha era a literatura. E era a literatura que hipersexualizava as mulheres negras, era a literatura que criava personagens como, por exemplo, o Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, e a forma como ele descreve esse personagem, que, por sinal, se chama Amaro, meu nome também é Amaro, mas como ele descreve esse personagem como extremamente instintivo e violento, animalesco. E é muito interessante a gente perceber que essa ideia, formulada durante tanto tempo e reencenada o tempo todo, ela ainda ela faz parte da mediação das nossas relações. Então, eu, como homem negro, ao caminhar pela rua, quando as pessoas sentem medo de mim e atravessam a rua, ou as mulheres que apertam a bolsa com mais força, os carros que fecham o vidro do carro, é a mesma imagem que foi criada lá atrás. Então, assim, a gente poder pensar o quanto a reencenação dessa imagem faz mediações dentro da nossa relação e como a gente naturalizou isso, porque chega um momento que você começa a naturalizar essas ações, é importantíssimo. Nesse sentido, pensar literatura como direito, que é algo que o Antônio Cândido traz naquele texto que eu considero brilhante, mas pensar a literatura como direito é pensar também disputa de imaginário, que eu acho que é algo que o Cândido não trabalha ali no texto dele quando fala em direito à literatura. É pensar nessa disputa de imaginário, é pensar em quem pode representar o outro e como se representa o outro. Né? As pesquisas que existem sobre literatura brasileira, pesquisas quantitativas, que vão, de fato, avaliar o discurso dessa literatura, quem mais publica e o que publica quem mais publica. Essa pesquisa ela diz que, majoritariamente, quem mais publica são homens brancos.
e que esses homens brancos estão se representando na literatura que publicam. E quando os personagens negros aparecem, não são protagonistas, eles têm funções específicas, então quase sempre a mulher negra, personagem desses romances, é empregada doméstica, o homem negro é bandido. Veja, é uma literatura que reproduz uma reencenação de um estereótipo sobre as pessoas negras. A gente vai conseguir controlar ou fazer algum tipo de censura para esses autores? Eu acho que seria inocente, totalmente errado. O que a gente precisa fazer é que novas vozes da literatura também habitem esse campo imaginário. Acho que quando a editora Quitempo trabalha com literatura fantástica, ele diz: tinham poucas pessoas fazendo, poucos negros, né? Poucos escritores negros publicando isso. Justamente isso é um imaginário, é um campo ficcional, imaginário que estava sendo dominado apenas por uma representação. Então, acho que trazer essas outras representações e essas outras perspectivas para a literatura brasileira, primeiro, é um direito, volto a dizer, é um direito nosso. E depois é uma possibilidade de formação de leitores mais democráticos. Se eu fosse um homem branco, com uma esposa branca e um filho branco, eu ia querer que o meu filho lesse literatura infantil negra, porque eu ia querer criar uma criança com uma visão muito mais democrática de mundo. Então, até que ponto essa literatura, a que mais é publicada, ela vem contribuindo ou não para se tornar pessoas mais empáticas e mais democráticas? A literatura ela vem cumprindo seu papel? São questionamentos que eu venho trazendo e até desenvolvi na minha tese de doutorado, que fala sobre vidas negras e vidas literárias, no sentido de que esse repertório literário brasileiro mais hegemônico, ele não vem servindo para o que a literatura poderia servir de mais potente. Bom, eu fecho aqui. Muito bom. Só uma perguntinha assim, Wagner. Então, você falou da Ciclo Contínuo, que ela é uma pioneira, né? Aqui Tembo, Cadernos Negros, enfim, todo mundo. Pioneiro mesmo é o Cadernos Negros e a Masa em BH. Neste século, a Ciclo a Masa, que começa. Exato. Eu ia te falar isso, assim, porque a Malê tem uma presença de mercado, digamos assim, importante, né? Como a Malê, há outras assim com essa mesma presença, assim, que chegaram com esse alcance? Eu acho que é a Masa. A Masa, que já é anterior, né? Eu acho que é a Né? Masa. Belo Horizonte. Que já tem um catálogo Cidinha, né? bastante extenso. Acho que é a Masa. A Masa está bem inserida no mercado. Tá bom. Gente, temos que... Tem? Eu achei que vocês já estavam querendo... Porque... tá bom, 11h15. Então, desculpa, aqui vai ter outra atividade. Eu estava... então nós temos aqui... Alguém deseja fazer uma pergunta? Se quiser fazer daí... Estão pensando? Eu só vou... Isso, aproveitem. Então, aproveitem para fazer considerações. Mas eu queria só lembrar que o Wagner está falando, essa coisa de consignação, que a gente sempre deixa algumas livrarias também, né? A gente já fez uma pesquisa, levou uma pessoa do Rio, trouxe uma pessoa do Rio para falar desse mercado, né? Como que a gente poderia... Só que ele era da área do sindicato do Rio, não, ele é de São Paulo. Era uma pessoa asiática, né? Para falar da questão dos nossos livros, poemas, enfim, né? Todos os gêneros, como que se dava numa livraria, porque a gente quis também saber disso. Só que o cara, daí assim, para eles, né? Não sei se agora, a poesia não é o mote, não é, sabe, não vende, então não deixa poesia, não deixa nas livrarias porque não vai vender. Mas enfim, a gente já deixou muito distribuidora, livraria. E o que acontece? Além de demorar tanto tempo, como o Wagner falou, às vezes eles acabam, essa distribuidora ou esta livraria, algum ponto de venda, eles, assim, sabe, fecham as portas, literalmente, e eles não devolvem os trabalhos para a gente. Tem muitos cadernos antigos que eu acho surpresa que a gente vê no sebo, né? E o preço, né? Tem agora, como que chama aí? Tem um sebo, tem um estante virtual. Então, isso
E tem caderno, gente, que a gente fez com parceria, tal, financiado, que era gratuito. A gente entregou na mão de um professor, que era para se reproduzir isso na sala de aula. Foi de graça. É isso, capa dura. O livro, né, sim, super bonito. E a gente vê isso na estante virtual, que a pessoa pega, ela pega para como professor, né? Não sei se porque a ideia foi a pessoa pediu 200 livros, a gente até mandou para o interior, daí com surpresa a gente vai na estante virtual, está lá o livro sendo vendido, entendeu? Quer dizer, nem distribuído, a pessoa nem tudo bem, os 200 livros manda para distribuir numa biblioteca, né? Já que é gratuito, mas distribui na biblioteca. Mas não, a pessoa acabou dando para a pessoa, que a pessoa pega e vende. Então, tem essas coisas depois. A gente, no caso da gente, muitos e muitos não tivemos retorno, né? Mas é para fazer considerações finais, porque daí ele vai me expulsar daqui. Então, é o seguinte... É nós que vamos... Eu acho que assim, que é importante... a gente ouvir todas as falas, né? A gente sempre aprende, a gente ensina e aprende. Eu acho que é esse movimento, né, que a gente faz, né, que a gente tem que estar aberto para a gente estar ouvindo e refletindo no que a gente faz e reforçar mais uma vez, né? E não é aqui, a Cíntia está aqui, a minha amiga também, que eu esqueci seu nome, que você distribui sacolas também. Qual é o seu? Vitória, linda. Vitória. De dizer que essa feira, né, também é 451. Eu estava conversando com a Lígia, que esteve aqui falando sobre o Luiz Gama, que ela está sendo até mais importante que a Flip. Porque assim, a Flip a gente tem um espaço onde se tem um auditório, onde as pessoas têm que pagar para estar dentro desse auditório. Até a Cida, né, uma vereadora, né, do Rio, ela falou um absurdo isso. Ela perguntou quantas pessoas negras. Eu estou vendo aqui, não tem quase nenhuma pessoas negras aqui nesse auditório da Flip. E aqui tem um espaço que as pessoas vão, né, é ao ar livre. Ontem puderam ouvir, né, a Sueli Carneiro, a Bianca Santana, né, e daí não tinha lugar para sentar, mas sentaram onde foi possível, mas não precisou pagar. Eu acho que é isso que a gente... Essa pegada que a gente tem, né, desse mercado, de ter visibilidade, das pessoas conhecerem mesmo os brancos, os negros, os indígenas, conhecendo, e a gente conhecia o trabalho de todo mundo. Entendeu? Eu assim, posso falar porque saiu minha foto. Eu fui uma das avaliadoras do Jabuti, fiquei procurando autores indígenas desesperadamente nas partes que eu peguei, que foi de contos. Tá? Mas... não tinha. Pela história, eu fui ler, a gente tinha acho que uns 70, mas a gente tinha que fazer uma seleção daqueles 70. Eu procurei, porque eu falei, a gente tem que ter um olhar, porque é o diferencial, né? A gente tem que estar nos lugares participando, mas fazendo o seu diferencial. Não é só, participei do Jabuti para ter que legal. Não, eu estou lá, mas eu tenho que ter... A minha visão é essa, eu estou lá, mas eu estou com uma visão de transformar, de mudar esse negócio, de bagunçar mesmo. Até quando caiu o livro que ganhou o prêmio, né? Eliana, a gente tem que votar, entendeu? Então, é isso que eu acho que a gente tem que fazer, o nosso diferencial onde nós estamos. Né? Por isso, só finalizar, né? Assim, para mim, militância negra, militância mesmo como pessoa, a gente faz no nosso lugar que a gente está. Às vezes não precisa estar... Tá em coletivo, né? Acho que a turma falou bem, isso, né? Aparenta, né? Tá no coletivo é fundamental, porque a comunidade negra, né? Também essa coisa do coletivo. Mas se a pessoa não pode estar, até não gosta, e tem uma série de coisas, você do seu lugar você faz o movimento. Se você tem um poder de dar um cargo para mim, você vai lá e se ela tem o potencial, se ela tem o perfil, por que não? Você entendeu? Acho que todos os lugares a gente tem que transformar. Então, a gente não está no lugar só por estar. Então, está nessa feira aqui, né, 451, né, que teve a parceria, que o Paulo chamou eu, aqui Tembo, né, a Nancy. Quer dizer, chamou eu e aqui Tembo, a gente trouxe mais gente, mas a gente está pensando em outras coisas. Então, esse é o diferencial. Né? E o mercado, e a coisa do quilombo hoje é trazer sempre mais outro. O Lome já diz, né? Quilombo hoje vai ser uma coisa sempre de presente, sempre de estar agregando e dividindo, porque a gente só fortalece assim. Né? Não dizem que se eu quiser andar rápido, eu vou sozinha. Né?
Mas se eu quiser E chegar chegar de longe, eu vou. Vou junto. É isso que eu penso. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Esmeralda. Eu vou passar para Trudoá, então. E aí, só, Trudoá, nas suas considerações, respondo uma pergunta assim. Editoras indígenas, como há as editoras negras, você poderia nos situar sobre se há experiências de editoras indígenas? Eu sei que o Instituto Socioambiental aqui publica vários autores, mas, enfim, é uma ONG, né? Sim. Nós temos 5 editoras indígenas no Brasil. A UCA Editorial, do Daniel Munduruku. Sim. Nós temos a ITE Editorial, que é uma editora que nasceu esse ano, 2023. Ela é do Mato Grosso do Sul, de Parentes Terena. Nós temos a Pachamama Editora, que é Purita, no Rio de Janeiro. Nós temos a Editora Nativa, que é do Olívio Jecupé, e está no Paraná. Eu falei 5, foi? Deu 4, deu 4 agora. Deu 4 na minha matemática, né? A do Munduruku é aqui em São Paulo, né? Tem a Eliane Potiguara, que tem a Grumin Edições, mas assim, ela publica só ela mesma. Que está certa, Bom, né? mas Não tem outra. Muitas editoras dessas começaram assim, para se Começa- autopublicar e vão ampliando, né? Eu acho que nós temos esse número. E aí tem um diferencial, né? Por exemplo, que muitas vezes essas editoras não têm recursos só para publicar autores indígenas, então acaba publicando autores não indígenas com a temática indígena, né? Politicamente eu discordo, assim, eu acho que a gente tinha que estar muito focado no nosso nicho mesmo, porque é muito do que eu percebi nessa mesa, né? Se nós indígenas não estivermos preocupados com a estrutura, a nossa presença, a gente não vai avançar tanto, né? Porque historicamente o Brasil inteiro publicou sobre nós. A primeira carta no Brasil, que é a Carta do Descobrimento, né, a do Pero Vaz de Caminha, é sobre nós. A literatura brasileira fala sobre nós. Contemporaneamente, isso do Maurício de Souza, que você falou, eu lembrei, viajei na fala do Israel, porque o Maurício de Souza tem o personagem Papa Capim. Então, a gente está presente em toda a literatura brasileira, mas desde essa representação do outro, né? Então, eu sou um pouco mais dura, porque eu acho que a nossa presença tem que estar nessa base, que é nessa estrutura. Editora indígena publicando autor indígena e autores indígenas presentes em festivais, como Jabuti, Oceanos, a gente nem tem, né? A gente nem está nesses espaços ainda. Mas é uma luta que eu acho que a gente vai chegar lá. Assim, a gente tem avançado, novos escritores têm surgido, publicado contos, novelas, romances, que é super difícil. É um número muito restrito, mas a gente está caminhando aí para esse lugar. Muito bom. Trudoá do Rico. Eu vou passar agora para você, deixar Israel por último. Wagner, da Malê. Quero só agradecer mesmo o convite para estar aqui na feira. Concordo com a Esmeralda, acho que é uma feira bastante democrática, é muito bacana que seja aberto, que não cobre ingresso, que a pessoa entre e possa participar dos seus debates, conhecer esse catálogo. Então, no mais é isso, agradecer o convite e convidar as pessoas para irem no estande da Malê, aqui na feira. Exatamente. O estande da Malê, eu aproveitar para também falar da Câmara Periférica do Livro, é uma rede de editoras de periferia. Nós temos aqui quase todas de São Paulo, tem uma do Belém do Pará, que é Letras Periféricas, e a editora Uniperiferias, lá do Rio de Janeiro. Então, está aqui também a editora. Nós estamos no 52, né? Maleta no 51. 51. E nós Boa ideia, hein, Malê? Excelente ideia. 35 é a nossa, e o Israel está com a Quilombojo, e aí eu peço para que ele faça suas considerações e a gente encerra essa sessão. Agradecendo novamente a presença de vocês. Sintam-se à vontade se alguém tiver alguma questão, mas já estamos no limite de liberar a sala aqui. Mas, vamos lá. Pô, gente, obrigado aí pelo convite, obrigado vocês que vieram aí, pela acordar cedo, né? Valeu, espero que a gente possa ter dado algumas ideias, contribuído, né? Compartilhar a experiência. Então, isso que a Esmeralda falou, né? De ouvir, tal da praxis, né? Então, é bem massa. E é isso, né? O lance da feira em praça pública, né? Então, é isso, é feira, né? Feira é livre. Então, é quase pleonasmo, né? Mas é isso. Então, é muito importante espaço como esse, e é isso, né? Eu acho que a gente precisa duas coisas, né? Então,
pautar essas discussões, né? E independente de quem esteja aqui, no ambiente onde elas merecem, né? Então, o horário nobre, no espaço, a gente sabe que essas coisas existem, é do jogo, então eles precisam estar ali, né? E cada vez mais a gente, principalmente falando aqui, né, em questão de acesso, né, e tal, uma coisa que persegue a gente há algum tempo, infelizmente, nós, a comunidade negra, autores negros, todo segmento de arte ligado à negra é o tal do negro único, né? Então, a gente tem alguém que consegue um destaque, a gente maceta ele até a morte, né, o modo de falar, né? Então, só ele aparece. Então, a gente precisa ouvir mais vozes dentro de cada segmento, não só aquele que a mídia, ou que alguma oportunidade, ou que... Né, não estou deixando à parte todo o talento, né, que é o que leva lá. Mas é isso, para poder ampliar as vozes. Então, às vezes a gente vai em eventos, é sempre as mesmas pessoas e tal, por um tempo, aí renova, a mídia escolhe mais outra, aí vem mais outro, fica mais 3 anos, 5 anos. A gente precisa ouvir mais vozes. Então, ter uma mesa que tem 5 pessoas, ter alguém que iniciou agora, alguém que está há 20 anos, alguém do mainstream, alguém que é iniciante, porque só assim a gente vai conseguir ouvir as diversas perspectivas, porque senão a gente só reproduz. Obviamente, tem uma questão mercadológica, de mídia, de tal, é do jogo. Então, acho que é até usar essa plataforma para poder apresentar mais pessoas, né? Vão lá no 52, 51, é isso. Tamo junto, valeu. E 35. Que é 53 ao contrário.